Sejam bem-vindos ao Construtac Podcast. Eu sou o Regis Marques, engenheiro civil, e aqui a gente fala sobre construção civil e mercado imobiliário. Então já prepara aí sua poltrona, seu sofá, volume, deixa tudo no jeito. Pega um copo de água aí, né? Sei lá, um refrigerante, um suco, uma cerveja. Cervejinha já pode, nessa hora. Cervejinha essa hora para dar uma descontraída que a gente vai bater um papo bem legal aqui hoje sobre definição de praças e projetos, produtos, né, de incorporação imobiliária com ninguém, nada, como é que o pessoal fala? Ninguém nada menos do que Marcos Túlio, lá da IBM, engenheiro civil, diretor de incorporação da IBM. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. Como eu estava falando, eu acompanho já o podcast aí, eu vejo aí realmente é importante ter esses momentos para compartilhar um pouco do nosso dia a dia, né? Então, uma honra estar contigo aqui e poder compartilhar um pouco dos bastidores, né, ali da Da incorporação. incorporação. Às vezes não tem ideia do que a gente faz no dia a dia, então a gente até ajudar quem às vezes tá pensando até iniciar, né, nesse tipo de negócio. Show, e é verdade, né? A gente tava comentando aqui, né? A IBM, todo mundo acho que aqui em Goiânia conhece, mas conhece assim, lançou um produto ali, né? Uma fachada, uma logo, né? Em cima de um prédio e tal, mas não conhece a história, não conhece como é que, né? A estrutura, a identidade, vamos dizer assim, da empresa, né? Então, conta aí um pouquinho, antes de contar a história da IBM, um pouquinho da sua história, como que você foi parar na engenharia, quem que é o Marco Túlio. É. Eu acho assim, o Marcos Túlio primeiro é, um jovem, né? Ainda eu falo, acho que eu andei um pouquinho em estrada de terra, né? Talvez fez um intercâmbio em Chernobyl, né? Então, um pouquinho aí acabado, mas tenho 29 anos. Então, tenho 29 anos, sou formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Goiás. Show. Acabei conhecendo a IBM, esse mercado de incorporação, ainda no estágio. Então, comecei como estagiário na IBM. Uhum. Então, comecei na IBM em 2015 como estagiário, começando como estagiário ali do departamento de inteligência de negócios, que é tratamento de dados e toda a parte estratégica ali da incorporadora. E de lá pra cá eu falo, acho que o mosquitinho da incorporação pica A a gente. gente. Eu falo, sou apaixonado pelo mercado de incorporação, que assim, eu acho que aquele jovem ali há 9 anos atrás, né, não tinha nem ideia, uma coisa que a gente conversou aqui também, é algo que a gente não aprende na faculdade, né, sobre Uhum. incorporação imobiliária. A faculdade ela é muito drivada ou obra mesmo, então ou você aprende a gente fala engenheiro tocador de obra mesmo, que é aquele cara bom de gestão de obra, de dia a dia, ou projetista, aquele que foca em projeto, às vezes em pesquisa, mas a faculdade ela não traz para você, mas como que ganha dinheiro com isso tudo, né? Como é que você embala isso? Então, Uhum. eu acabei aprendendo muito isso no estágio mesmo, na própria IBM, né? Então, tive ótimos professores na empresa. E apaixonei por esse mercado e de lá para cá, 9 anos que eu tô aí na empresa, saí de estagiário, hoje faz Diretor. aí 4 anos que eu ocupo a cadeira Foi rápido, hein? de diretor de incorporação, né? Então pego toda a parte de incorporação nacional da empresa. Show de bola. Antes da gente começar a falar da IBM, eu vou falar dos nossos parceiros aqui. Um deles acho que você deve conhecer, que é a Mise Imobiliária. Já deve ter vendido alguns milhões lá para a IBM. Com certeza. E nesse primeiro trimestre de 2024, a Mise Imobiliária vendeu 78 milhões, alguns milhões aí da IBM também. E ela é nossa parceira aqui, acredita no nosso trabalho de levar conhecimento, de levar mais da construção civil, mais do mercado imobiliário para vocês, profissionais que nos seguem, que nos acompanham. Então, se você tem interesse ou conhece alguém, né, que deseja comprar um imóvel, né, seja para investimento ou para moradia, clica aqui no segundo link, que é o da Misa Imobiliária. O primeiro link é da Action Soluções Energéticas, que é para você que tem aí aquele lote ou mora em residência, né, aquele lote vazio e tem aquela preocupação com conta de energia mês após mês aí. Então, se você tá nessa situação ou tem interesse ali de colocar uma usina fotovoltaica na sua residência, fala com o pessoal da Action Soluções Energéticas, porque hoje o tempo de payback, né, o tempo que você demora para recuperar o dinheiro investido é em torno de 3 anos,
Então, a partir do terceiro ano ali, você pode já consumir energia sem preocupações, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista financeiro, entendeu? O ar-condicionado pode ligar na sala, no quarto, no sala das crianças, no escritório. Você não vai pagar ali só o mínimo da concessionária de energia, beleza? Então, clica aqui no primeiro link e fala com o pessoal da Action. Valeu! Agora vamos falar da IBM. Vamos lá. Conta a história da IBM aí, como é que... Você comentou um pouquinho antes aqui, né? Mas vamos lá compartilhar com o pessoal aí como é que nasceu essa empresa, como é que foi a história dela no início ali, como é que ela surgiu. Então assim, a IBM, hoje ela é uma empresa, como eu havia comentado, de 3 sócios, né? Uhum. Mas assim, ela completa agora nesse ano de 2024, 43 anos. Então Antiga isso pra assim, a coloca, acredito que entre as 10 mais antigas incorporadoras até do país, porque o ciclo de incorporação, a gente vê até muitas incorporadoras que acabam ficando no meio do caminho, né? Então você volta aí 43 anos atrás, a gente tá falando ali década de 80, né? Uhum. Então assim, veio aí final de ditadura, confisco, plano real, superinflação. Muitas adversidades. Então, assim, são ciclos e ciclos que a empresa passou. Então, isso é algo que tá até ali na nossa missão, nos nossos valores, e casa muito também com o que eu entendo de valor. Assim, a gente tem muito no DNA ali a prudência mesmo, a segurança. Então, não é uma empresa que se arrisca, é uma empresa que dá passos muito sólidos. Então, assim, é uma empresa goiana, então iniciou em Goiânia, foi fundado aí pelo Elbio, que até E faz falando parte um pouco faz parte da história de Goiânia, porque Goiânia tem 80 anos, da metade da vida de Goiânia, a IBM tá construindo aqui na cidade. Exatamente. Assim, com certeza é a incorporadora construtora que mais construiu prédios na cidade. Assim, a IBM, ela hoje entregou 183 prédios já, então grande maioria desses prédios na cidade, então com certeza fez parte da história da construção. Então hoje o nosso presidente ainda é o fundador, né? Então a gente tem aí a honra de no dia a dia ainda conviver e escutar um pouco dessa história. Como eu falo, 43 anos atrás eu ainda não era projeto, né? Nem sonhava ainda. Então era uma empresa muito sólida que começou ali fazendo obras em Goiânia na década de 80, acabou crescendo bastante na década de 90 no estado de São Paulo. Então, assim, cresceu muito ali, construindo e sendo sócios de incorporações em São Paulo. Então, é uma empresa que antes dos anos 2000 já tinha navegado nesses 2 estados, né? Uhum. E que passou aí por uma remodelação várias vezes. A gente não tem vergonha e entende estar no DNA a arte de inventar. Então, é uma empresa que com o DNA que iniciou... Superar também, né? Que as dificuldades com certeza não foram poucas, né? Com certeza. E assim, é uma empresa que nasceu com DNA de alto padrão. Então, é uma empresa que foi referência durante muitos anos ali por só fazer alto padrão. Ainda é referência em alto padrão, mas que a gente se reinventou várias vezes. E nesse momento, então, achar de lá para cá, foi uma empresa que conseguiu nesse momento como tinha comentado contigo ali nos bastidores, né? Nos colocou hoje em 11 cidades. Uhum. Então, a empresa hoje que está atuando em 11 cidades, sendo dividida em 4 regionais. Uhum. Então, a gente hoje está dividido a empresa em regional Goiânia, que atua Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo. Uhum. A gente tem a nossa regional Brasília, que a gente coloca a cidade de Anápolis dentro da regional Brasília, até por logística, mas que a gente faz a capital federal e a cidade de Anápolis. Uhum. Temos nossa regional Campinas, que aí faz todo o interior de São Paulo. Então hoje a gente está em Araraquara, São Carlos, Piracicaba, Campinas, Jundiaí. E regional São Paulo, hoje também a gente está na capital. Uhum. Então assim, estando em 11 cidades, 4 regionais, hoje com 2.000 colaboradores. Então nossa, a empresa conta com 2.000 colaboradores. Isso diretamente, né? Diretamente, fora os terceirizados, né? Uhum. Então assim, a gente que está ali nossa, na obra, você sabe, o tanto de terceirizado tem obra. Se a gente for contar terceirizado de obra, esse número dobra no mínimo, né? Uhum. E estamos aí com 26 canteiros de obra. Então, 26 canteiros distribuídos nessas nacionalmente. 11 cidades. São 15 na cidade tem de Goiânia. Tem cidade aí que já tá com... isso que eu ia falar. A Goiânia tem 15. Tem 15 canteiros. A gente tá aí com 2 canteiros na cidade de Anápolis, por exemplo. Então, calma, são quantos canteiros no total? Estamos com 26 canteiros 26. De obra. E 15 são aqui em Goiânia. São aqui em Goiânia. Uhum. Então, estamos aí com 15 canteiros de obra.
Estamos lançando, aí nacionalmente falando, né, de 10 a 12 empreendimentos todo ano. Então a gente fala assim, é um lançamento por mês. Se a gente considerar ali meses de férias que acaba que a gente não lança, tem meses que a gente faz 2, 3 lançamentos. E isso só se torna possível mesmo por essa diversificação tanto de produtos como diversificação Onde praça. geográfica. Porque a gente fala, não tem problema nenhum. Não, por exemplo, a gente está lançando nesse mesmo produto em Goiânia e um produto na cidade de Campinas, São O Paulo. mesmo produto. Então, são produtos muito similares. Similares. Então, assim, não tem problema. São duas equipes de vendas, duas equipes de negócios, equipes de produto. E economiza um pouco no projeto. Exatamente. Ganha linha de produção, né? Eu acho que uma das coisas aí, das coisas que exige, a empresa hoje, ela chegou no ano de 2023 ao número de 1 bi, tanto de vendas como de lançamentos, que era um número que a gente perseguia durante alguns anos. Uhum. Então, assim, isso só é possível realmente quando a gente atua de maneira mais industrial. Então, assim, a gente fala, é uma empresa que quer ser nacionalmente relevante, ela tem que ter os processos muito bem redondos, tem que rodar linhas de produto, foi uma das coisas que até nossas estratégias também, a gente falou, ó, quando vamos criar um produto, Tem que pensar ele já em várias, em vários. A gente fala, a gente não vários cria contextos. um produto para o bairro X de Goiânia. A gente cria um produto para um cliente que nacionalmente ele pode estar no bairro X, Y, Z, na cidade de Anápolis, em Brasília. Então, as nossas Massa. desenvolvimento de produtos são desenvolvimento de produtos que a gente faz produtos replicáveis. Então, a gente acabou adotando essa estratégia para ser relevante. Então, assim, com isso, nesse ano de 23, agora a gente foi o segundo ano consecutivo pelo Ranking Tech, a maior construtora do Centro-Oeste. Então, 2 anos consecutivos, Que ficando massa, hein? em primeiro lugar. E somos a 18ª nacional. Então, assim, ficamos em 13º no ano de 2022, ficamos em 18º no ano de 2023 e com certeza no ano de 2024 a gente vai estar entre as 20 maiores do país. Então, assim, para isso a gente tem que estar ali com a estrutura muito redonda mesmo e a gente sabe a dificuldade que é gente no nosso setor, né? Aham. Então, Só comenta um pouquinho aí da questão de como que começou isso lá no início. Que a gente comentou aqui que o modelo de negócio, tanto que mudou, que né? era diferente, né? Então, assim, lá no início, era um sistema que a gente chamava de condomínio, né? O mais próximo que a gente tem hoje, poderia falar ali. Hoje tem um sistema cooperativo, mas é muito diferente, Que mas tem era... uma lei própria, né? mas era o sistema ali de condomínio, que a gente até comentou aqui, esse é um momento muito de inflação, então a gente brinca assim, não sabia quanto ia custar a obra, né? Uhum. Então, assim, formava um condomínio ali já de moradores, contratava a construtora, né? Então foi onde a IBM começou para executar aquele projeto, né? Então, assim, a gente brinca, era semanalmente fazia pagamentos, porque aquela hiperinflação que o Brasil viveu, assim, de uma semana para outra o dinheiro já perdia valor, então não podia ser nem mensal, né? Tinha que ser semanal. Tinha que ser semanal. Nossa, os pagamentos, Quem então... pagava os boletos eram os clientes, não era nem o... Exatamente. Tá aí o boleto, 50% de inflação em cima do preço. Exatamente. Então, assim, eu falo, isso moldou a empresa, assim, é uma empresa muito resiliente, né? Porque eu falo, a empresa que passou por isso, ela é muito mais assertiva em tomadas de decisão, né? Que hoje, a hora que acontece algum momento, acho que a pandemia foi um desses momentos, quando a empresa, os líderes olham para trás e vê o que passou, tem muito mais calma, muito mais experiência para passar por esses momentos. Tiraram de letra, né? Porque, pô... exatamente. Mudança de regime, inflação, loucura, tá eu falo confisco, né? Eu não passei por isso, mas a gente escuta mesmo o confisco do Collor, né? Assim, escuta histórias e fala, gente, assim, tinha o pagamento ali da semana para ser feito, você virou pro seu funcionário e fala, ó, o seguinte, você não vai receber essa semana porque o dinheiro foi confiscado. Então, assim, imagina você dar uma notícia dessa num canteiro de obra, né? Então, são algumas das coisas que a empresa foi passando. E, assim, ela tem esse DNA que hoje é uma incorporadora, mas ela preza muito por qualidade. Hoje o slogan da IBM é prazer em fazer bem feito. Porque, assim, entende que foi graças a fazer bem feito esses primeiros prédios que a marca acabou ganhando o nome. Ou seja, seus clientes começaram a recomendar para outros condomínios fazer e poder, de fato, virar uma incorporadora, né? Na década de 90, depois 2000, de realmente o regime de incorporação que a gente conhece hoje e ser referência, né? Show. E aí, dentro dessa estrutura aí, onde que atua lá o Marcos Túlio? Hoje... Onde que o Marcos Túlio se encaixa nessa empresa aí, nesse quebra-cabeça? Hoje a empresa, ela já atuou diversos modelos, né? Mas hoje a empresa,
ela divide em 4 diretorias, né? Uhum. Então, assim, hoje a empresa ela divide em diretoria de incorporação, diretoria comercial, diretoria técnica e administrativa financeira. Então, são 4 diretorias, então nós somos 4 diretores, então, falar essa cadeia de 2.000 colaboradores está ligado a 4 diretores. Eu pego a diretoria de incorporação e o que tem dentro da cadeia de incorporação. Então, toda a parte de inteligência, então essa estratégica que a gente vai falar até um pouquinho aqui, então fica na cadeia de incorporação. Então, assim, de onde é que surge ali os dados e as ideias para a gente definir o que vai ser feito, né? Então, essa é uma dúvida que eu sempre tive, aí que eu fico assim, cara, como é que esses caras decidem onde que eles vão construir? eu falo, não sai da minha cabeça aqui, não sai da cabeça do nosso presidente, nem do nosso diretor comercial, por exemplo. A gente é muito baseado em dados hoje, a empresa não tem como uma empresa desse tamanho. A gente brinca que eu acho não vale dentro da empresa. Não pode nem, mas como é que Então, você vai assim, achar? Assim, Quantos milhões que custa um prédio desse aí? exatamente. A gente fala assim, não tem exposição menos de 10 milhões na construção de um prédio, né? Então não dá para brincar com... Não dá para achar 10 milhões. Exatamente. Então a gente fala de capital muito intensivo, né? Então, assim, a parte de inteligência fica dentro da diretoria de incorporação. Então, toda essa parte de tratamento de dados, aí o que a gente estava comentando também. Então, o que é tratamento? O que a gente olha de dados, né? Então, assim, a gente olha para o lado, então, concorrentes, o que lançou, vendeu bem, o que não vendeu bem. Então, não só no mercado goiano, mas no mercado nacional. Então, a gente é muito antenado ao que está acontecendo. A gente olha muito para o nosso cliente. Então, assim, a gente tem a cultura de pesquisa o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que o cliente comprou por localização. Não, quem tem que falar porque que comprou é o cliente. Então, a gente pergunta para o cliente isso por meio de pesquisas, banco de dados. Então, hoje a IBM ela vende mais de 2.000 apartamentos por ano. Então, tem um banco de dados de mais de 2.000 clientes. Eu tenho que usar isso, é dado. Então, assim, eu olho muito para o cliente e olho para a macroeconomia, né? Então, assim, não adianta a gente não olhar por políticas governamentais, para o que está acontecendo. Então, quando a gente junta isso tudo, a gente define a estratégia da empresa. Então, são 3 frentes aí que você comentou, né? Quais são? São 3 frentes que a gente olha assim. A gente fala primeiro, vamos falar de fora para dentro. Primeiro, a gente olha para o mercado como um todo. Então, política e macroeconomia. Então, não tem como, tem que estar muito antenado, assim, inflação, taxa de juros, política governamental. Estamos num governo agora, por exemplo, que fomenta muito programas sociais Minha Casa Minha Vida. Não tem como uma construtora ignorar isso, por exemplo. Então, a gente está muito olhado política de governo, por exemplo. Olhamos para o lado, então, e o mercado? Como ele está reagindo? Está vendendo bem estúdio? Está vendendo bem apartamento 1 por andar? Está vendendo bem apartamento que tem piscina, não tem piscina, tem rooftop? Então, a gente olha muito também para os nossos pares. A gente tem muita cultura, eu visito no mínimo 100 empreendimentos por ano. Eu falo assim... De todas as empresas. De todas as empresas. Eu acho assim, a gente tem que ser humilde para entender que, assim, tem muita gente fazendo muita coisa boa nacionalmente. Sim, então, sim. assim, a gente olha muito para o mercado e a gente olha também para o nosso cliente. Então, assim, o que o nosso cliente está buscando? Então, assim, com isso a gente define estratégias. Comentei, o nosso ciclo ele é muito longo. Então, assim, do momento em que a gente define uma estratégia para lançamento, é no mínimo 2 anos. Então, eu falo assim, o departamento de inteligência hoje da IBM, ele está trabalhando para 2026. No mínimo. Então, o que a gente já tinha que comprar de terrenos e está na esteira de desenvolvimento de produto, até 2025 ele já foi adquirido. Então, assim, a gente tem que ser muito assertivo, porque chegou 2026, a estratégia que a gente determinou está errado, a gente fura 1 ano de lançamento. Então, isso não pode acontecer. Então, 43 anos é muita responsabilidade no departamento de inteligência. Saiu do departamento de inteligência, né? Então, assim, definiu essa estratégia, dentro da cadeia de incorporação, tem o nosso braço de novos negócios. Então, assim, o que o novos negócios faz, como que a gente atua? A gente coloca, assim, o novos negócios é um departamento que ele tem que viver e respirar o local. Então, assim... Deixa eu só pausar aqui, só para... então, dentro do departamento ali, dentro da diretoria de incorporação, tem um primeiro departamento que é o de inteligência. Dentro desse departamento tem 3 frentes, vamos dizer assim, que é de mercado macroeconômico, o segundo é mercado imobiliário, vamos dizer assim, e o terceiro é o cliente, né? Cliente. Em relação ao cliente, você até comentou que o cara ali tem que preencher uma planilhazinha já com as informações, tudo, né? Por que ele comprou e tudo, Tem né? sim, a gente tem ali 3 momentos, né? Antes de sair aí do departamento de inteligência, a gente gosta de ouvir o cliente em 3 momentos, pelo menos. Então, assim...
o cliente ele comprou a unidade, ele recebe já um formulário para ele preencher perguntando por que ele comprou a unidade. Então eu quero um feedback dele. Uhum. Então assim, eu não simplesmente entendo, comprou, gostou de tudo. Não, isso sempre tem a o que cerejinha melhorar. do bolo que o cara... Então eu pergunto, cara, me dá nota. Você comprou por causa da localização? Você comprou por causa do meu acabamento? Você comprou por causa do tamanho do apartamento? Condição? Foi preço? Foi condição? Do produto, o que que você gostou? Ranqueia pra mim. Você gostou mais do quê? Da piscina? Brinquedoteca? Do quê? Então, isso aqui o que que me ajuda? Me ajuda eu não ter que esperar o empreendimento estar pronto para ver o que que o cliente vai usar. Eu já pergunto para ele. Por quê? Porque o outro empreendimento que eu vou lançar daqui 6 meses, eu já faço essa adequação. Já então, adequa, né? Já adequa isso. Então, como a gente lança muito, a gente faz muito isso de entender por que comprou. E hoje, por que que o pessoal tá comprando? 2024, assim, o que que tem sido, assim, A cereja do atrativo, bolo. que tem gerado interesse da galera, assim, de modo geral? Cara, assim, o que a gente... É uma coisa que eu acho que, se perguntasse há 10 anos atrás, continua sendo da mesma maneira. Principal fator do mercado imobiliário, a gente fala isso não pode errar. Localização. Localização? Então, assim, dos itens gerais é localização. Então, localização. Assim, localização é uma coisa muito importante que a gente coloca, assim, a gente vê isso muito em cases, não vou nem falar da IBM, mas a gente olhando pro lado, assim, a gente brinca e fala assim, produto ruim em lugar bom, ele vende. Se ajusta o preço ali, alguma coisa, ele vende, porque o local é muito bom. Agora, assim, produto bom em lugar ruim, não tem preço que ajuste. Porque o comprador ele não quer morar ali. Ele não quer morar ali. Então, assim, a localização, com certeza, hoje ainda é uma verdade no nosso setor. Mas e aí, tipo assim, localização, vai ser o bairro, por exemplo, aí o bairro vai ter vários concorrentes, mas apesar que os concorrentes também, eles acabam indo na mesma tendência ali, né? A gente mas eu falo assim, tipo assim, em relação ao condomínio ali, o que que hoje a galera gosta, de produto, assim, de né? Tipo assim, de alguma característica, alguma coisa assim, o que que a galera... Que nem você deu alguns exemplos, é a piscina dentro dentro do apartamento, é o acabamento, tipo assim, o que que hoje é uma tendência, né? Não digo tendência pro futuro, não, eu falo hoje mesmo, a galera tá procurando o que hoje? A gente, assim, hoje a IBM, ela atua em linha de produto, muda um pouco de linha de produto para linha de produto. Então, assim, vou dividir aí em duas caixinhas, vamos falar assim, um econômico e um médio alto padrão, né? Então, assim, o econômico, então, assim, o que é a primeira moradia, não vou chamar de nem econômica, a primeira moradia, o cliente ele é muito ligado a lazer / condomínio clube, que a gente fala. Então, assim, com certeza, cara, é ter o que ele não tinha antes. Então, assim, qual que é o sonho ali do primeiro ano? Cara, ele nunca sonhou em ter piscina na casa dele. Então, ele vai ter uma piscina. Então, assim, uma área para churrasqueira. Então, ele está muito olhando para isso. Então, quando nos nossos ranqueamentos, aí é dado. Eu falei, não é achismo, é o que aparece nas nossas pesquisas mesmo, né? Então, assim, é isso. Primeira moradia é muito ligado a isso. À medida que o cliente já é um pouco mais segunda moradia e tudo mais, ele já está um pouco mais ligado à comodidade. Então, ele já dá mais, assim, ele fala, hoje a gente é obrigado a fazer com que o nosso empreendimento seja um organismo vivo. Então, aí entra itens em pesquisa no sentido automação no apartamento, mini mercado é algo que a gente entrega em todo o apartamento. É top, né, cara? Locker inteligente, fala, cara, ele quer que resolver a vida dele. Então, assim, ele quer que ele esteja ali domingo na casa dele, porque ele já morou em apartamento. Então, ele já viu que ali o lazer, às vezes, ele não usa tanto muito. E tudo mais. Ele quer que a comodidade, tô ali, cara, eu quero uma cervejinha que a gente tava comentando aqui, pô, abrir minha geladeira, eu não quero... ir no supermercado comprar. Ele desce ali, resolve a vida dele, ele chegou, um diferencialzinho de automação, um locker inteligente, que é algo que a gente coloca em todos os nossos empreendimentos também, que assim, a gente... é o armário, né? Um armário inteligente, que assim, o entregador chegou, a Amazon chegou lá para entregar. Não tem ninguém, ele abre ali o armário inteligente, coloca a encomenda, tranca, você recebe no seu celular um SMS falando, ó, sua encomenda chegou, tá no armário tal, a senha tal. Você chegou lá, digita sua senha, sobe. Top, então, assim... começa a olhar um pouco mais para esse tipo de coisa. E aí, eu falo aí, tem também os fatores praças, né? Que aí eu falo assim, tem algumas cidades, igual São Paulo, capital, por exemplo, que muda muito. Igual assim, São Paulo, capital, segurança é um item muito importante. Então, segurança do condomínio. Do condomínio. Então, assim, diferenciais de segurança, você vê, assim, até em condomínios. Em São Paulo, você vê condomínio de alto padrão, prédios aí de
8, 10 milhões o O apartamento, apartamento. que você passa na porta, diferente, por exemplo, de uma característica aqui de Goiânia, que você vê ali um lobby super imponente, às vezes uma fachada super bonita, você vê quase com uma clausura. Porque o cara, ele tá fachada pensando... é bem simples, Ele porque ele não quer chamar Não atenção. quer chamar atenção, ele tá preocupado com segurança. Então, você vê ali, o cara tá preocupado se vai ter um pulmão de segurança, que ele primeiro entra o carro dele e tem 2 pulmões, ou seja, entra o carro, fecha uma porta, fecha outra porta. Então, É que o nem cara a entrada de portaria normal pra pessoa, tu lá tem pra carro. Tem Você pra entra com carros. o carro e fecha, depois abre outro. fecha, porque ali o cara, o porteiro, ele vai olhar se você tá sozinho dentro de casa, se você não tiver, ele já resolve ali a questão. Então, assim, São Paulo, segurança é um item que o pessoal dá mais importância do que em Goiânia. Eu acho que, assim, o quesito segurança pública em Goiânia, ele melhorou Bom. de uns anos pra cá. Então aí a gente vai ficando, às vezes, mal acostumado, Aham. mas é um item também importante, mas não é tão É importante quanto isso. lá. E aí vai mudando, igual Show. aqui, um item que a gente começou a colocar em todos os nossos médio alto padrão churrasqueira no apartamento. O goiano gosta do Gosto do churrasco. churrasco. O paulista já não faz tanta Não faz questão. questão. Gosta do churrasco, mas é um diferencial de compra. Aí é a regionalização. Por isso que a gente Entendi. fala assim, tem que ter ali, a gente brinca que é os minhoca da Ninguém- terra. Que eu falo assim, é ali o nosso comercial, nossos novos Local ali. local pra Porque falar, pra cara, saber, esse negócio aqui não faz sentido nenhum aqui. não tem como, que eu falo assim, eu como aí, responsável pela incorporação, diretor de incorporação, tenho 11 cidades. Vamos colocar que a gente tem 22 dias úteis no mês, né? Aham. Fingir que a gente não trabalha todo dia, né? Que não é Aham. 30. Aham. Mas 22, cara, seria 2 dias no mês pra cada cidade. Sim. Então, assim, com certeza tem que ter alguém ali que, na verdade, é os 22 dias pra aquela cidade. Uhum. Então, assim, hoje a gente preza muito por isso, ouvir o cliente. E você direto tá viajando, né? Atendendo essas Muito, minhocas. Direto. Muito. Eu falo assim, hoje a gente tem aí 4 regionais, 11 cidades, então eu falo, o escritório é onde É o Você aeroporto, tá- é o aeroporto, é praticamente. o aeroporto. E não tem como, cara. Então, assim, é isso, é inteligência, só fechando lá a pergunta anterior, vem o departamento de novos negócios depois que materializa isso, né? Então, assim, um exemplo. Deixa eu só pra fechar Claro. esse assunto de novo. Né? Mas agora você pode responder bem rápido. Só queria que você falasse ainda sobre o cliente, assim, se tem algumas. Porque você falou assim dos interesses dos clientes de cada praça, né? Perfeito. Tem quais diferenciais assim, em relação à cultura, ou assim, ao cliente daqui de Goiânia, que eu já ouvi até o Matheus lá da Amis, ele veio que Uhum. ele trabalhou um tempo em Minas e ele falou que o jeito de atender o cliente lá era totalmente diferente do que aqui em Goiânia. Como que é o cliente Goiânia, assim, em relação a outras praças, assim? Você consegue comentar? Sim, assim, O que tem diferente no Goiano, assim, a gente tem uma coisa assim, eu falo, a gente tem até 2 linhas de defesa dentro da empresa, sabe? Eu falo, quando o cara chega, e o comercial tem um pouco essa característica, fala assim, ah, não, o goiano é diferente de todo lugar. Você chega em Araraquara, fala, não, o cara de Araraquara, ele é diferente. Chega em São Carlos, é a mesma coisa. Assim, eu sou um pouco cético nisso. Eu falo assim, cara, cliente é cliente. é cliente. É ser humano. Aham. Então, você não tem essa diferença toda que o Que o pessoal pessoal fala. coloca, não. Tem peculiaridades, mas no final das contas eu segmento muito mais assim, o que que a classe média brasileira pensa? Aham. O que que a classe econômica pensa? Então, assim, aí sim, no atendimento, que aí é a pergunta, aí tem sim as características que até tem um pouco de explicação, a gente brinca até em colonização e tudo mais, que é aquelas características que eu falo nem é o cliente, é o ser humano. A gente que fala muito assim, o paulista, ele vive um ritmo mais acelerado. Aham. Então ele toma uma tomada de decisão mais rápida. Mais Então se ele rápido. chega aqui na mesa para conversar, se você ficar delongando muito a negociação, ele vai embora. Você Porque tem a que ser mais característica dele objetivo. ele é mais objetivo. Aham. O goiano, o mineiro, que tem Já mais é aquilo mais- ali, se eu chego aqui e falo, cara, o apartamento custa tanto e tudo mais, ele vai falar, cara, esse cara não quer vender pra mim. Porque assim, você tem que questionar ali um pouco, perguntar Aham. de algumas outras coisas e tudo mais, né? Então, assim, o interior de São Paulo, por exemplo, o pessoal do interior de São Paulo em mercado de incorporação, eles são mais inseguros. Por que que eles são mais inseguros? Quando você vai para cidades menores, é a atuação de incorporadoras menores. Então, eles já viram muitas incorporadoras quebrarem. Então, assim, eles olham um pouco de lado. Então, assim, em Mais cidades receoso. mais receoso. Então, assim, em cidades que a gente está lançando o segundo empreendimento, a velocidade de venda é muito Mais maior. rápido. Porque ele já viu, não, essa empresa, ela entregou assim. É lá de Goiânia, assim, essa é assim. top. Então, assim, tem essas questões, assim, que varia, assim, de praça para praça.
E aí outras coisas aí, pensando não só em atendimento em produto, aí é características igual até eu comentei aqui, né? De assim, aí tem algumas churrasqueira coisas, churrasqueira, insolação, porque aí é uma coisa meio que natural, da igual região, né? Goiânia. Goiânia, aqui, você fala, você entregar um apartamento sem possibilidade de colocar um ar-condicionado, não Não existe. existe. Pode ser que o cara ele não vai colocar agora, mas tem que ter por causa da nossa característica e tudo mais. Insolação, sol da manhã e sol da tarde aqui é critério de decisão de compra. A gente faz uma precificação totalmente diferente, Diferente. porque o sol da tarde de Goiânia é algo Racha. de rachar. Em São Paulo, O sol da não tem tarde não é tanta tão diferença. quente. Você vai para Porto Alegre, por exemplo, a gente não atua, mas a nossa sócia, né, a Cirela, ela atua lá e a gente troca muita figura. Você fala, o sol da tarde lá, na verdade, é mais valorizado. Porque como é uma cidade mais fria, o cliente ele quer pegar o sol Sol da da tarde para tarde. dar uma esquentada no apartamento. Aham. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados aí, sim, de clima, de características regional, de dia a dia, isso a gente toma muito cuidado. Show. E em relação ao macro ali que você comentou, né? Uhum. Você já comentou, mas aí eu queria saber, assim, quais são os fatores mais que vocês ficam mais de olho, assim, ou que acende uma luzinha ali que, pô, esse lugar aqui talvez vai dar bom e tal. Eu Como que acho é a parte de assim, macroeconomia? o primeiro, eu acho que uma coisa assim, antes da gente olhar para macroeconomia, a gente tem que ter muito bem estabelecido o que a empresa quer. Isso é uma coisa que a gente faz, assim. Porque, tem cidades, por exemplo, dar um exemplo prático, o agro está muito acelerado. Então, Uhum. tem cidades aí, você pega Rondonópolis, você pega até o próprio Rondônia, ali, Mato Grosso do Sul, tem cidades ali de 50 mil habitantes que tá Ah, bombando. bom. Só que assim, a IBM ela vai para uma cidade de 50 mil habitantes? Não, ela não vai atuar. Por quê? Porque o tamanho do porte da empresa não condiz, porque vai lançar um empreendimento a cada 3 anos. Então a gente não vai despender energia. Não que a cidade seja ruim, mas Sim. é pelo tamanho. Então, primeiro a gente olha para dentro. A gente fala, Hum. ó, hoje a gente é uma empresa que a gente não quer lançar e vender menos que um bi por ano. Uhum. Então, e a gente quer fazer 10, 12 lançamentos anos. Então, se a gente quer fazer 10, 12 lançamentos anos, os nossos empreendimentos têm que ser, no média, 100 milhões de reais cada empreendimento. Então, assim, quando você limita que eu tenho que lançar no mínimo 100 milhões de reais em cada cidade, Uhum. por absorção, a gente já tem uma limitação. Então, a gente já tratou e Populacional. falou, ó, populacional, perfeito. Então, a gente falou, ó, cidades com menos De 1 milhão, no caso nosso, a gente colocou 400 mil habitantes, 400 por mil. exemplo. Agora, que assim, menos que 400 mil habitantes, não faz sentido para a IBM. Aham. Então, um exemplo prático. A IBM ela não atua em Rio Verde. Rio Aham. Verde é uma praça que temos aí parceiros que estão super indo bem. Mas Rio Verde é uma cidade pequena para o tamanho do porte Para a da estratégia empresa. da Então empresa. não quer dizer que é ruim. Então, assim, definimos isso. Aí, a partir disso, sei lá, quantas cidades com mais de 400 mil habitantes que tem no Brasil? Você já limita bem. Uhum. Então, a partir disso, a gente entendeu, não, Goiânia faz muito sentido, porque é onde a empresa tem seu nome, tem aí 2 milhões e meio de habitantes, pega Grande Goiânia, né? Sim. Brasília, por uma questão geográfica mesmo, fala, cara, tá do lado Tá do aqui, lado e questão também geográfica. E tem também muito. tem, E é onde que o pessoal mais tem dinheiro onde também. tem dinheiro, renda formal, né? Então a Aham. renda formal é muito importante nesse mercado nosso. E aí a gente falou, qual que é o primeiro estado que faz sentido expandir? São Paulo. São Paulo, porque você olha ali, é o maior É o estado com mais desenvolvido. concentração de cidades desse tamanho. Porque se Uhum. eu poderia, não, vou fazer Campo Grande, Cuiabá e Curitiba. Mas Eu ia aí ter, geograficamente tá muito distante, eu né? falo, eu faço Campinas, que tem 1,5 milhão de habitantes, Jundiaí, que tem 600 mil habitantes, faço São Paulo, capital, que tem 20 milhões de Isso no habitantes. raio de quantos quilômetros? De Campinas a São Paulo, do nosso escritório de Campinas a São Paulo, eu gasto 50 minutos. E A ainda gente tá a pega. 80 quilômetros. Então, assim, geograficamente faz muito sentido. Então, Sim. assim, então antes a gente faz essa análise primeiro para dentro, olha para fora, entende. Não, essa cidade, sim, igual você falou, uma coisa muito importante. Tem renda formal, tem preço de metro. Aí olhamos para o macro, vamos aí para o micro. Não. Hum, E aí? Não adianta, a gente tem exemplos de cidades aí muito boas, que falo, eu brinco, eu gosto muito de passear, mas infelizmente não consegui incorporar ainda. Que são cidades que a gente fala assim que não pega preço. Eu falo assim, que o preço do metro quadrado é baixo. é baixo. Eu falo assim, para caber um produto EBM, um exemplo, tem que ser cidades que tem um preço médio de metro quadrado acima de 8 mil. A gente Uhum. tem cidades no interior de São Paulo
que tem mais de 400 mil habitantes, mas que a média de metro quadrado é 6 mil. Então, o que eu teria que fazer? Ou eu reduzo a qualidade do meu produto, Que não é o caso. que não é o caso, porque aí você prejudica a marca, ou então eu tiro elas. Aí a gente vai indo. Não, então aí olha pro mercado, olha pros concorrentes e tudo mais. Saquei. Então é onde um pouco dessa bolinha de cristal que a gente determina as praças que a gente vai atuar. Então, assim, praça a gente olha desse jeito. Entrou na praça, aí a gente vai para produto. Então, assim, não. Show. Então, em que produto que essa praça ela entende? Aceito. Porque às vezes tem uma cidade, por exemplo, outra coisa, tem cidades aí de 1 milhão de habitantes, mas que 80% dela é uma classe econômica que acessaria só Minha Casa Minha Vida. Então, assim, faz sentido para a empresa ir para uma cidade dessa? Também não faz sentido. Sim. Então, aí a gente vai encaixando um pouco isso. Então, eu falo, no final das contas, você tem que definir o que você quer. Então, assim, a partir do momento que você definiu o que você quer, você entender o que você é forte e atuar onde você é forte para ganhar escala. O nosso mercado tem que escalar. tem que ter escala. Tem que ter escala, Nossa. a nossa ideia hoje. Então aí agora a gente pode partir agora pro próximo departamento lá que você ia falando. Qual que era mesmo? De novos negócios, então Novos assim, negócios. definir isso tudo, né? Fez todo esse processo de inteligência. Então é um exemplo prático mesmo, né? Então, até assim, Goiânia, por exemplo, analisamos o mercado goianiense, entendemos que daqui 2 anos vai faltar estúdios. Uhum. Um exemplo, entendemos que vai faltar estúdios. Então, e qual que é o local onde vai faltar? Então a gente determina geograficamente e a tipologia. Aí vai para o departamento de novos negócios. Então, novos negócios, seguinte, o que eu estou buscando, e eu quero que vocês vão atrás agora, são terrenos de X metros quadrados para a gente fazer apartamentos e estúdios no setor Bueno, por exemplo. Então aí a equipe de novos negócios, igual a gente tinha comentado também, assim, eu falo, comprar o que está à venda é fácil, né? Difícil é comprar o que não está à venda. Tá vendo? E a gente, diferente de alguns outros incorporadores, a gente não espera nos oferecer. Aham. Porque se esperar oferecer, às vezes não vai encaixar o que eu estou buscando, então aí a gente vai para prospecção Faz ativa. acontecer, né? Faz acontecer. Então vamos comprar 8, 10, 15 casas, jogar no chão para subir um prédio. Então o departamento de novos negócios, ele concretiza o que o departamento de inteligência dentro da diretoria de corporação definiu como estratégia. Então, assim, o departamento de novos negócios vai pegar ali desde a negociação até colocar o terreno para dentro. Então, assim, vai fazer o bate-bola com o arquiteto, que a gente estava comentando aqui também. Então, chegou um terreno da seguinte maneira. Assim, com tais características. Liga pro arquiteto, cara, Pedro faz Carto. Pedro Carto, nosso parceiro aí, que também trabalha com a gente aqui. Faz um estudo assim pra gente. Então faz um estudo ali numérico, que a gente pega esse numérico, manda pro nosso departamento de engenharia, que é um departamento aí par. Ele estima pra gente o custo, fala, não, nesse terreno, com esses números, a obra vai custar mais ou menos isso aqui. Rodamos a nossa viabilidade, fala, por esse preço de terreno, por esse preço de construção, por esse preço de venda, dá a margem que a gente espera. Ok. Aí assinamos contrato. Aí a gente vai fazer a parte de diligência. Tem gente que também não conhece isso e fala assim, é simplesmente fechar a conta. Não, muitas vezes a gente entra, o que é a parte de diligência? A gente faz a parte técnica legal. Às vezes o terreno tá rolado. Jurídica. Aí entra o Diego Amaral, também conhece? Conheço muito. Ele falou que é a tal da due diligência. Due diligência, exatamente É a parte da viabilidade jurídica também, que se você que tá nos acompanhando, você quer entender tudo isso aqui, olha nos episódios anteriores aí que você vai ver aqui o Diego Amaral falando sobre viabilidade jurídica, vai ver também o Pedro Carto, que é arquiteto, falando sobre a viabilidade técnico-legal, que também é o que a gente tá comentando aqui em parte. E também tem o Caio Lobo também falando sobre viabilidade econômica, Exatamente. financiamento, né, a questão de funding pro empreendimento, tem tudo aqui no Consultal, galera, só procurar aí. E é muito bacana, assim, e aí a gente entra nessa parte, assim, o terreno tá lá, não, juridicamente tá ok, mas muitas vezes tecnicamente. Então, às vezes tem uma contaminação de solo. Às vezes ali foi um lixão. Então ali Inviabiliza. Tem ali gases que eu não vou poder fazer subsolo. Se eu escavar, corre o risco de explosão. Então a gente entra na investigação. Se tudo aquilo que eu sonhei. Então muitas vezes a gente trabalha 1 ano, é normal. Eu falo, quem trabalha com novos negócios, eu falo, você é treinado pra vida, que você lida com frustrações. Só frustração direta.
Porque assim, você trabalha muitas vezes ali. Chega lá na frente e vê que é Acontece. inviável. Acontece, faz parte do nosso negócio. Que bom que vê antes de subir o prédio, né? Antes. Então eu falo, tudo tem é o copo meio cheio ou meio vazio, né? Eu gosto sempre Uhum. de olhar pro meio Meio cheio. cheio, né? Então a gente faz toda essa parte. Quando confirmou isso tudo, aí vai para a terceira cadeira da incorporação, O terceiro departamento de vocês departamento, lá. que é desenvolvimento de produto. Então, Hum, assim, para chegar no desenvolvimento de produto, no mínimo foi um ano aqui que nessas duas etapas. dessas etapas. Sendo que o primeiro departamento, ele é anterior ainda, né? Eu acho, né? Porque Anterior. essa questão de definir para que lado que vai, né? Exatamente. E vai trazendo, eu falo, o departamento de inteligência, um departamento que ele vai nutrindo até. Ele fica ali meio permeado, que chegou no desenvolvimento de produto. Então, o que o produto vai fazer? Ele vai pegar aquele numérico e, de fato, agora vai transformar aquilo num produto. Uhum. Assim, E qual às vai vezes ser a até muda, né? Um fachada, pouco. qual que vai ser a planta. Então, puxa um pouquinho a sala aqui, estica um pouco a sala ali e vai aprovar também esse projeto. Porque, assim, não é só desenhar. Aí é Tem que órgão público. aprovar. Tem que dar entrada em prefeitura, concessionária de água, concessionária de esgoto, infraestrutura. Então, vai fazer toda essa parte legal para, de fato, parar de pé esse empreendimento. Sair E o do departamento papel. de inteligência fica permeando isso tudo. Às vezes o próprio produto demanda. Eu falo assim, como a gente gosta muito de dado, fala assim, vamos estudar nossos concorrentes aqui para produto. O que é estudar o concorrente? Pega aí os nossos 10 concorrentes, vamos ver que tipo de piso ele está usando. Então, assim, vamos olhar. Então, a gente fica o tempo inteiro muito dado, né? retroalimentando. Dados, dados, dados. Que aí sim, a gente coloca de pé esse produto, volta pro departamento ali de novos negócios junto com a incorporação para rodar a conta de novo, porque igual você falou, às vezes muda. Às vezes a gente sonhou em fazer A, o produto Aí- ele sai B. Uhum. Então, assim, vamos rodar a conta de novo. Porque às vezes A parava de pé, E mas isso B não sempre para de pensando pé. em mais de uma praça. Mais de uma praça. Então, eu falo, aí várias coisas, né? Eu falo, plano diretor, 11 planos diretores na cabeça, que tem lugar que a janela pode assim, a janela não pode assim. Os Então, afastamentos, afastamento, adensamento, né? adensamento, Então tem aproveitamento do várias terreno. coisas que eu falo o tempo inteiro fica ali rodando a nossa cabeça, né? Para Aham. aí, de fato, aí é a hora o público final vai conhecer nosso produto. Então muitas vezes fala, a IBM está lançando um produto. E já tá trabalhando nesse Todos produto, esses já tem anos. departamentos já atrapalhou aí, tem anos nesse produto, né? Então, Aham. esse é um pouco ali do dia a dia. E, claro, assim, também é responsabilidade do departamento de incorporação, porque assim, quem promete resultado do empreendimento, prometi que a margem do empreendimento vai ser X e vai dar Y milhões de lucro. Uhum. Quem é responsável por acompanhar é o departamento de incorporação, junto com as outras diretorias. Então, assim, prometi que vai dar tanto, rodou 6 meses, vendeu mal, a gente tem que fazer algum ajuste, ou então vendeu muito bem, a gente senta e vai refazendo estratégia. Então, eu Uhum. falo do dia que define o terreno até a entrega das últimas chaves, a gente está ali monitorando Sempre o revisando, né? empreendimento e Sempre. retroalimentando a cadeia. Sim. Retroalimentando a cadeia para ser o mais rápido possível. Porque eu falo, da compra e entrega, se tudo der certo, é 5 anos. Tem empreendimentos nossos que foi 10, 15 anos. Se eu for esperar 5 anos para voltar e mudar as coisas, a empresa morre, né? Morre. Então a gente Que tem já que ser teve muito caso rápido. de ficar 10 anos? Tem casos, assim, terrenos com contaminação, que, assim, às Fui vezes descobrir compensa depois. descontaminar, que são casos que acontecem principalmente em São Paulo, que é a cidade mais antiga, por exemplo. Tem casos aí nossos também, depende muito de poder público, às vezes, que tem uma nascente, precisa de licença ambiental. Aprovação. Parcelamento também, a gente pega muita área, a gente tem loteamento, condomínio de casas também. Então, muitas vezes a gente pega fazenda. Então, assim, a gente pega uma fazenda e Aí transforma depois. num bairro. Então, até que eu pego a fazenda, transformo ela num bairro, depois que eu transformo em bairro, aí eu vou transformar em lote, depois que eu transformo em lote, eu vou transformar em empreendimento. Então, Nossa, é um é processo uma história. gigantesco, É uma velho. história aí mesmo. Eu falo, acaba que você tem um papel, você tem que ter muita responsabilidade, porque você atua no desenvolvimento urbano mesmo, né? Muitas Uhum. vezes eu falo, eu gosto de deixar essa pulga atrás da orelha, quem convive comigo no dia a dia, eu falo, cara, às vezes você vai passar de frente uma fazenda que eu Daqui. já tô trabalhando nela tem 2 anos que eu tô parcelando ela, que na minha cabeça aquilo ali já é um bairro. Então, assim, Entendi. a gente é futurista, né? Aham. Então, eu falo, a gente anda na cidade no dia a dia olhando pro lado e buscando o tempo inteiro oportunidades, né? Entendi.
A gente voltando um pouquinho agora nessa questão de praças, eu acho que Goiânia é uma das principais praças do Brasil e eu queria que você comentasse sobre isso, né? Como é que, para vocês que procuram praças fora, né? Como é que as praças, como é que o pessoal enxerga a praça aqui de Goiânia, né? Porque eu acho que é uma das. Goiânia, eu acho que eu gosto de acompanhar ali aquele negócio da associação Abrainc ali, a Abrainc, gente é um dos direto saem os associados ali, estudos sim. e tal. Tem a CEBIC, Tem a CEBIC, né? A CEBIC, CEBIC também que sim, sai muitos estudos. nacional. Então, se acompanhar ali aqueles relatórios que eles fazem de 3 meses ali, Goiânia sempre tá Despontando, né? despontando em relação a outras cidades e estados aí, né? Sim. Aí, comenta pra gente um pouco sobre isso aí, o que você pensa. Goiânia agora ficou em terceiro lugar nacional. Então, assim, Goiânia em população, ela é a 19ª, ela fica revezando ali entre nona e décima em população. Só que ela, 19ª ou não, nona? entre nona e décima. Em nona e Então décima. muda muito ali porque tá Uhum. meio ali. Então, rankings ou tá em nono ou tá em décima, como população. Aham. Só que ela é o terceiro maior mercado imobiliário do Do país. Então a país. gente já tem aí uma Uma discrepância, né? discrepância. Hoje Goiânia só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, Goiânia passou o mercado de Belo Horizonte, por exemplo, Uhum. no que era o terceiro, né? Então, assim, e isso aconteceu muito rápido. A gente, de 2019 para 2023, o mercado de Goiânia dobrou. Era um mercado que vendia ali em torno de 3,5 bi Nossa, a 4, fez 7 bi no ano de 2023. Então, assim, 23. foi uma estilingada muito. E a gente virou o centro de atenções. Eu falo assim, Folha de São Paulo veio fazer entrevista com a gente, Estadão, própria Veja, publicou agora, saiu uma manchete ali que é a Aham. capital do luxo, né, do agro, aí fazendo até comparação com algumas cidades americanas que têm essa característica. Então, assim, o mercado goiano, ele ganhou muito pujança, assim. E o Uhum. que fez isso muito aí, dando um pouco de opinião e também baseado tudo em dados, né, assim. Primeiro, Goiânia era uma das capitais com preço do metro quadrado mais baixo, até Ainda 2018. é, eu acho, não. Ainda está entre as mais baixas, mas Mas já melhorou deu, muito. melhorou. Melhorou muito. Então, assim, teve uma reprecificação, principalmente durante a pandemia, do metro quadrado. Então, isso A ajuda galera aproveitou pra para corrigir preço. Precisava corrigir. subir mesmo, né? Sim. Então, assim, Goiânia, você ia para São Paulo, você via prédios que não paravam de pé em Goiânia. Por quê? Porque se eu fizesse prédios com características similares, eu não ia conseguir vender. Uhum. Então, isso possibilitou a gente melhorar nossos O produtos também. Então, não é padrão. simplesmente pegou o mesmo produto E e subiu o aumentou. Não, preço. melhorou o Então, padrão mesmo. começamos a poder. A gente viu aí grifes assinando os produtos na cidade de Goiânia que Uhum. antes não assinava. E realmente, assim, a economia de Goiânia é uma economia que ficou muito pujante. Claro, puxado pelo agro, não tem dúvida. Mas Uhum. o agro não só goiano. A gente vê, assim, um dado interessante. Hoje, 15% dos compradores dos nossos produtos aí no ano de 2023 foram fora da cidade de Goiânia. Então, assim, e de onde é que vem esse comprador? A gente que rastreia tanto do interior do estado. Então, se o interior do estado ele investe muito em Goiânia ainda, Uhum. No ramo imobiliário. no ramo imobiliário, ele gosta ainda do Uhum. tijolo ali, do ramo imobiliário. E outra cidade, Goiânia virou capital, fala assim, do norte do país. Então, assim, ali do sul do Maranhão, sul do Tocantins, Galera traz Mato dinheiro Grosso, pra cá também. traz pra cá. Por quê? Não só por gostar muito da cidade, que é uma cidade mais acolhedora, educação. Então a gente vê muito característica, a gente começa a prestar atenção. Os melhores colégios dessas regiões estão aqui em Goiânia, tem um alto índice de aprovação até nacional. Então manda o filho para fazer ensino médio, Ensino tem médio. boas faculdades. Então, se mandou o filho para fazer ensino médio, compra um estúdio para o filho para ter ali um ponto de apoio. Compra 2, 3 dormitórios para ter um ponto de apoio. Saúde, com a vinda do próprio Einstein também. Antes, as pessoas do interior e também de alguns desses locais iam para São Paulo, pegavam um avião e iam para São Paulo. Fala, às vezes não tinha nem voo direto, tinha que fazer escala. Agora não, ele Vem vem pra para Goiânia. então saúde, fármaco também. A pandemia acabou impulsionando também esse mercado, mas a gente fala, Show. temos aí o Daia, né, que tem ali grandes farmacêuticas multinacionais. Então assim, tem uma economia que acabou trazendo dinheiro. Eu falo assim, é uma cidade hoje que realmente está rodando muito dinheiro. E tem boas incorporadoras também Top. que estão atuando. Então, eu acho que é um pouquinho do que a gente entende que colocou a cidade nessa posição. Assim, com certeza, nos próximos aí 5 anos, pelo menos, olhando aí mais no curto prazo, nosso mercado muda muito, né? Uhum. Vai estar figurando entre as cinco
maiores cidades no mercado de incorporação, é o que eu acredito. Show demais, fera. Uhum. Você comentou agora aí sobre outras empresas, outras incorporadoras. Como é que é a relação das incorporadoras? Só fugindo aqui um pouquinho do assunto, como é que é essa? Vocês interagem assim? Como que é essa interação? A gente tem uma Se tem, associação eu que é acredito que muito deve ter. presente. Então, Aham. assim, tem Que é a algumas Abrainc? praças que a gente atua. A gente tem uma nacional, que é a Abrainc. Então, Aham. a Abrainc, ela atua em diversos pleitos, né? Então, que até é importante ter entidade de classe, eu acho que em todos os segmentos. E no mercado goiano, a gente tem a ADEME, que é a Associação das Incorporadoras. Então, assim, 80% do que é produzido na cidade são de sócios da ADEME. Então, assim, a gente tem algumas regulamentações que a gente segue bem, então a gente troca bastante figura. Claro, concorrente é concorrente, mas a gente se respeita muito, então a gente tem ali algumas coisas que a gente regulamenta, até porque, assim, a gente não torce que nenhum concorrente vá mal ou até mesmo quebre. Por quê? No final das contas, para o cliente final, é o setor. Então, assim, Não um adianta ter exemplo que a só o gente pad da teve- EBM lá, não tem e mais assim, nada em volta. A gente teve um exemplo nacional que até acabou virando. Deu aí espaço para a lei de incorporação e até pelo patrimônio de afetação, que foi quando a Incó acabou quebrando. Isso foi ruim para todo mundo. Sim. Então, assim, não é bom, a gente não torce para isso. Por quê? O cara que ele compra um imóvel na planta, se ele tem essa expectativa frustrada, às vezes ele nem entende que, não, é porque você comprou da incorporadora X. Ah, não, Ele ele entende já- que o mercado de incorporação é assim. Aham. Então, assim, a gente entende, e nas associações, em ambas, tanto nacional que a gente participa, como aqui a regional, e a gente participa também da ADMDF, no Brasília também tem a ADM que também é bem atuante, a gente atua nesse sentido, a gente fala, vamos profissionalizar o mercado. Então, a gente quer atuar no mercado profissional. A concorrência é muito boa, que quando a concorrência ela é saudável, ela te puxa pra cima. Sim. Então, assim, cara, isso é muito bom. Eu vejo um cara melhor que eu falo, cara, eu quero ser melhor que esse cara. É. E isso é bom pra todo É, mundo. Todo a mundo história ganha. do Messi e do Cristiano Ronaldo lá, né, velho? Todo ano o cara, caraca, o outro ganhou, agora eu vou dar o Com gás de novo. certeza. Pra mim é um exemplo perfeito. Assim, o Messi só existiu por causa de Cristiano Ronaldo, e Cristiano Ronaldo só existiu por causa de Messi. Sim. Porque se existisse só Messi, às vezes ele teria se acomodado e não teria ido até mais. Cristiano Ronaldo é a mesma coisa. Então, essa concorrência, quem ganha é o cliente, né? Sim. Eu acho que assim, é o cliente e a gente gosta de atuar em mercados profissionais. Eu falo, tendo regra, a gente gosta de atuar. Agora, onde não tem regra, aí não dá pra atuar, não. dá. Né? Show. E voltando aí agora para as três frentes lá, os três departamentos que a gente comentou, né? A gente falou bastante do primeiro. Do de novos negócios ali, vamos comentar um pouquinho mais como é que funciona essa questão ali. Você falou que vai atrás do cliente. Eu perguntei pro Manuel, Bruno, né? Qual que eram os modelos de negócio geralmente ofertados para o dono do terreno? Ele falou que de modo geral é só permuta mesmo, né? Mas aí comenta aí como é que é essa negociação, como é que vocês enxergam ali um terreno, como é que funciona esse processo aí de escolha e de negociação de terreno? O que geralmente é ofertado? Você comentou que às vezes paga, às vezes tem filho, né? Quando a gente fala assim, eu falo, quando a gente senta numa mesa de negociação, a gente tem que ser resolvedor de problema. Assim, quem trabalha comigo, eu gosto de frisar isso, que eu falo, você tem que sentar ali... Engenheiro, né, cara? Eu falo assim, isso é um parênteses antes de responder, eu falo assim, o que mais a faculdade de engenharia te ensinou que atua hoje em dia? Claro, exige um pouco de projeto, que tá ali no dia a dia, outras coisas, mas eu falo, cara, a faculdade de engenharia, o que mais me ensinou foi resolver problema. Sim. Eu falo, aquele 1 milhão de contas ali, no final das contas, ele te ensina o quê? Resiliência e resolver problemas. Por isso que tem engenheiros fazendo em muitos cargos que não são de engenharia, tem muitos economistas e tudo mais, porque engenheiro ele é orientado para resolver problema. Eu falo, essa é uma característica que eu gosto de trazer para a negociação. Então, assim, uma negociação não é oferecer alguma coisa. Porque como que eu te ofereço uma coisa se eu não te conheço? Então, primeiro tem que entender o que é sua dor, o que eu posso te fazer. Então, isso faz parte da negociação. Indo por varia de praça para praça. Então, assim, no mercado goiano, a gente tem uma característica, sim, da permuta. O que é a permuta? É a troca por apartamento futuro. Então, você me fornece seu imóvel, eu construo em cima dele e você fica com um número X de apartamentos. Então, isso é muito característico. Eu acho que 90% das negociações do nosso mercado é dessa maneira. Claro, a gente não pode ser tão travado, porque a partir do momento que
normalmente, a gente não compra um lote só, é formação, então eu vou negociar com 10 pessoas. Uhum. Então, às vezes, tem ali, a gente brinca a Dona Maria, que ela tem um inventário para resolver, que ela precisa ali de uma grana para resolver o inventário dela. Então, a gente faz um adiantamento, mas a característica não majoritária não é essa. Você vai para um mercado igual São Paulo, capital, que a gente atua também, aí eu já falaria que 50% dos terrenos são adquiridos em grana. Tem que ser no cash. Por quê? Primeiro, porque normalmente são compradores mais robustos mesmo, são empresas... Não, são compradores que a concorrência A é mais concorrência é mais forte. robusta porque, assim, hoje eu acho que dá 50% do mercado de São Paulo, das grandes corporadoras, são listadas em bolsa de valores. Uhum. Então, são empresas que você O cara olha tem- ali que tem patrimônio de mais de bi. Aham. Então, assim, para eles, às vezes faz até mais sentido uma alocação de capital ali, porque tá com dinheiro parado alguma coisa. E aí diminui também o quanto que ele vai pagar que ele vai naquele pagar terreno. porque consegue condições melhores, então, Aham. para negociar. Então, tem essas características mais. E muitas vezes os vendedores também Querem o dinheiro. querem dinheiro. Então, assim, em São Paulo, capital, a gente já enfrenta uma condição que eu ia falar mais híbrida. Normalmente é um pouco em permuta, um Porto Grana. Brasília, permuta, característica de permuta. Interior de São Paulo também, característica de permuta. Brasília só tem um asterisco, porque a gente tem dois tipos de vendedores em Brasília. A gente tem um vendedor final e a gente tem um governo, né? Porque em Brasília muito tem terreno do governo. a Terra Cap, que é até imobiliária do governo, né? Então ela faz licitações. Então a gente, em Brasília, Que isso, ela faz cara? licitação Dos de terrenos. terrenos. Então a gente, você quer comprar um terreno, às vezes, numa região X, não tem ninguém que é o dono, é só o governo que é dono. E o governo não vai fazer permuta, né? Então, assim, é uma característica, Aí então, você tem que entrar numa licitação. numa licitação para adquirir o terreno. Então eu falo, Cara, além que de ter que massa. lidar com vários tipos de projetos, vários tipos de cliente, ainda a gente lida com vários tipos de modelos de negócios, né? Show. Então ainda Nossa, tem isso esse... aí essa eu não sabia não, cara. então tem isso aí tem a Ixi, característica aí vai quanto peculiar de tempo esse Brasília. processo licitatório aí? Não, normalmente, assim, aí tem alguns modelos. O da Terra Cap, o que ela faz é um modelo até bacana, assim, ela abre um edital. Uhum, Normalmente esse edital fica aí aberto 45, 60 dias. uhum. Ela coloca o preço mínimo do terreno. E a condição de pagamento mínima também. Então, normalmente há uma entrada de 5, 10% e o restante você parcela em um número X vezes. E geralmente é bem vantajoso ou não? Mais ou menos. É vantajoso, sim, desde que você vá produzir rápido. Eu falo assim, quando que compensa colocar dinheiro em terreno? A IBM ela não tem característica de colocar, isso é da empresa, mas assim, outras empresas que colocam. Quando você vai produzir rápido. Tem que ser. Então você vai deixar dinheiro parado, né? Uhum. Ali, num dinheiro parado, é ponteiro correndo, né? Ali, então, assim, tem esse processo e aí é carta fechada no caso dela. Ou seja, você não é aquela licitação aberta. Não é Você leilão. não vê os concorrentes. Todo mundo tem ali um intervalo de normalmente 1 ou 2 horas para Dar o lance. colocar. Ou você vai lá e colocar a carta mesmo, ou você manda ela de maneira virtual, alguma coisa do tipo. Abrem lá, lê e quem pagou mais ganhou. leva. E aí, caso empate, condição de pagamento. Então a gente ainda passa por umas emoções dessas de vez em quando aí Caraca, de e aí você tem que... Cara, e é aquele sentimento, eu falo, tudo é referencial, né? Eu vejo casos assim, é muito engraçado. A gente nunca passou por isso, porque normalmente a gente precifica bem as coisas. A gente vê casos assim que o segundo colocado colocou 200 milhões, o primeiro colocou 20. Então, assim, o cara que pagou 20 e o segundo colocou 12, ele deixou 8 milhões na mesa. Não, como é que é a história? A gente tem casos assim de o primeiro colocado coloca fez 20. uma proposta de 20 e o segundo fez de 12. Ou seja, o primeiro colocado vai levar o terreno por 20, mas se ele tivesse colocado por 13... 12,100. Nossa! Então, e depois não tem como voltar atrás. Você pode voltar atrás, só que você perde o sinal. Como assim? Muitas vezes, porque você dá um sinal para participar da licitação. Então, porque você não pode especular. Você não pode participar. Então, para você participar, você paga lá 5, 10%. Então, assim, é valor assim, 1 milhãozinho brincando ali. Você coloca que quem não ganhou devolve, mas quem ganhou, assim, ganhei, sou esse cara de 20 Quero milhões. Quero mudar. Assim, cara, eu não quero mais. Beleza, pode não querer mais, mas se 1 milhão você perdeu. É meu. Então, assim, temos. Não, mas eu falo, mudar o valor não pode, ele pode desistir.
pode desistir só, abrir mão. Ah, e aí ele desiste, aí fica pro segundo. Aí eu fico pro segundo colocado, por exemplo. Ah, E aí a gente tem casos de terrenos mal precificados que não tem nenhuma oferta, aí vem outro abaixando o valor. Então tem muitas vezes que a gente blefa, no sentido de você fala, cara, esse terreno tá mal precificado. A gente fica, cara, mas dá pra pagar. Mas fala, cara, por experiência, vamos colocar um pouco menos. vamos colocar um pouco menos do que porque aí vai vir de novo. E a gente já comprou terrenos nessa situação de, tipo assim, confiou que ninguém ia entrar, realmente ninguém entrou e a gente levou na segunda rodada por um preço menor. Ah, entendi. Porque, tipo assim, o órgão pode lá, ele precificar. precifica por 20 milhões, mas vocês sabem que só vale 15. Eu não, Aí eu você espero. oferece 12. Aí, Aí, como não vai ter concorrência, é mais ou menos isso? Aí ele volta de novo, aí tem que vir por licitação. Eles não podem vender por menos do mínimo em Brasília. Só que eles voltam depois de novo por licitação. Ou então não volta mesmo. O cara fala, cara, eu acho que valia 20 mesmo, vou esperar daqui 3 anos pra valer 20. Vale 20 milhões. É o imobiliário do governo. Ah, entendi. Então, assim, porque o Distrito Federal ali, boa parte, ficou pro governo quando foi fatiado, né? Então ela vai determinar. Aí o governo lá, ele é muito mais ativo, ele determina onde ele vai liberar áreas para construção. Então a gente brinca assim, em Brasília, não é você que escolhe terreno que te escolhe, porque não tem tanta oferta de terreno mesmo, justamente por isso. Brasília e lá também tem aquela questão da altimetria, né? Não sei se é o termo certo, mas dos prédios ali não é muito alto, né? Ali tem, a gente tem limitação. Um caso ali do lado do empreendimento que a gente está construindo, que depois de pronto, o Comair foi fiscalizar uma incorporadora, até uma nacional aí gigantesca, tinha construído um pavimento e a caixa d'água mais que podia. Depois de pronto, ele fez arrancar. Você passa no empreendimento, é até feio, porque arrancou depois de pronto. Arrancou, ela teve que fazer um sistema de bombeamento. Fez a caixa de água lá embaixo. Então tem aí, você não pode vacilar não. Que esse fica em cima lá. Fica em cima, fica em cima. Caraca. Então, assim, além de tudo isso, a gente trabalha de maneira muito ética, porque é o nome da empresa. Eu falo assim, eu não imagino eu à frente do departamento de incorporação passar por uma situação dessa. Nossa, você tá louco. Cara, assim, você não vende mais apartamento na cidade, né? Então ainda tem... E aí quem comprou ainda vai ficar, você que mora lá onde que arrancar a caixa d'água. Sacanagem. Então tem aí essas peculiaridades ainda no nosso dia a dia. Falando de plano diretor, ele foi aprovado aqui em Goiânia, acho que ano passado, retrasado, não lembro? Foi 2022, começou... Finalzinho de 2022, né? Isso, Só que ainda 2022. tem muitas... Projetos aprovados no plano diretor antigo. Isso, tem projetos aprovados no plano diretor antigo e tem muitas partes desse novo plano diretor que ainda não foi aprovado, Isso, né? as leis complementares. As leis complementares. E aí, comenta um pouquinho dessas leis aí, qual que é mais relevante, assim, pra vocês lá, que vocês estão de olho, assim. Assim, a gente hoje, a IBM em Goiânia, ela atua desde o Minha Casa Minha Vida, então, até falando rapidamente, sim, a gente hoje... A gente está aí com algumas linhas de produto. Então, como que a IBM está dividida? Ela tem uma linha de produto vida. Então, quando é Minha Casa Minha Vida, é vida. Então, a gente tem aí, lançou Vida Sol, Vida Mar, Vida Samambaia, Vida Milão. Então, são produtos para Minha Casa Minha Vida. Saiu do produto Minha Casa Minha Vida, um degrau acima, a gente continua vendendo no associativo. Para quem não sabe o que é modelo associativo, é aquele repasse no pé, ou seja, vendi... A Caixa Econômica só que faz, a Caixa Econômica já financia e o cara já começa a pagar o financiamento. Já começa a pagar os juros de obra e tudo mais. Então, é a nossa linha Now. Então, a gente tem aí a nossa linha Now, que a gente já fez aí alguns produtos também. Saiu da linha Now, a gente tem a nossa linha Wish. Essa linha Now geralmente é em qual região, mais ou menos? São regiões que a gente chama de mais regiões Cs. Que assim, hoje a gente tem ali o Now, a gente tá sudoeste, a gente tem um no sudoeste, a gente tem um no Eldorado, a gente tem um no Parque Amazônia, a gente acabou de lançar no Goiânia 2. Bons, né? São bairros bons. Por que a gente chama de C? É porque a gente característica assim, é o terceiro bairro, na verdade, nem é C o correto, é o terceiro bairro. Porque, um exemplo, sudoeste, vamos usar aqui, o bairro A é o Bueno, o bairro B é o Jardim América, o bairro C é o Sudoeste. Então, ele fala é o terceiro bairro, na verdade. O terceiro bairro. Então, não é bairro C no sentido de classe C nem nada. É só o terceiro bairro. É o terceiro então, bairro. a gente atua no terceiro bairro. No segundo bairro, a gente faz o Wish. Que é o Jardim nosso América. médio padrão, que é o Jardim América. A gente tem um Wish 211, por exemplo. E o setor aeroporto ali... É setor aeroporto, não setor aeroporto. Pedro Ludovico. O Pedro Ludovico, a gente tem um Wish Areião. Que é o B também. Que é o B. Por quê? Quem que é o A? Marista. Quem que é o B? O Pedro Ludovico. O que seria o C ali? Jardim Botânico, por exemplo, que tá ali do lado. Então a gente faz então a gente segmenta bem essas questões de produto. Então a gente vem com a nossa linha Wish, que já é um médio, alto
padrão, que a gente Já vai melhorando o é a produto, segunda linha? que é a nossa linha ali pro bairro 2, vamos falar assim, né? E aí pro bairro, vamos falar ali a gente vem com nossa linha wide, que aí... White? Isso, wide. Wide. Que a gente já vem com wide Praça do Sol, a gente deve lançar outro nesse ano. Temos também nossa linha Smart, que aí são compactos, que aí Que é o a gente estúdio. vem com produtos mais inteligentes, mais transados e tudo mais. E a gente tem a nossa linha comercial, que é a nossa linha Metropolitan, né? Que aí tem o Metropolitan Bueno, a gente tem o Metropolitan Jardim Goiás, vamos ter aí em outros Que é o bairros, comercial. que é o nosso comercial. Então a gente gosta dessa segmentação, Categorização. dessa categorização nesses segmentos, assim. A gente gosta de categorizar para justamente ir afunilando esse cliente, né? Cada vez mais e acertando também mais, né? Entendi. E agora se a gente já falou dos produtos, né? Que era outra coisa que eu queria falar. Eu até não respondi da lei, a gente falou dos produtos. Então, assim, o que a gente tá olhando aí do plano diretor? Né? Então, assim, mudou a questão de adensamento, então pra gente, a gente já esperava isso. Então, assim, de leis complementares, o que a gente tá de olho? A gente tava esperando muito a lei de vazios urbanos, que saiu um ano depois, mas saiu, que era a lei de PDU, que o que regulamenta? Regiões não adensáveis. Tem algumas regiões em que não tem gabarito, que a gente chama que são não adensáveis, só que tem uma lei complementar, que é a lei de PDU, que é o Plano Diferencial Urbanístico, que ele permite você adensar. Que o que ela traz, assim, falando bem a grosso modo mesmo, que é uma lei de 200 páginas, mas o que ele traz aqui? Assim, áreas com mais de 10 mil metros, que eles chamam de vazios urbanos, ele tem incentivos para verticalizar. Por quê? Para viabilizar a venda. Um exemplo, Santa Genoveva. Santa Genoveva, ele não tem gabarito. Ou seja, Santa Genoveva não poderia adensar. Mas tem uma área ali de 10 mil metros, um galpão, que é ruim para o poder público ficar um negócio abandonado. Então, desde que ele não esteja sendo utilizado, você pode entrar pela lei de PDU. Aí tem uma limitação também para não fazer qualquer coisa. Senão você não vai fazer um prédio do lado do aeroporto. Isso. E assim, tem uma limitação de número de unidades também. Então tem uma conta de número de unidades. Que aí permite você adensar nesses vazios urbanos. Essa lei foi aprovada? A de PDU, ela foi. Então, recentemente. PDU, recentemente. Porque também veio a menina, que agora não vou lembrar de qual que era a empresa dela, mas ela veio aqui, foi uma das primeiras convidadas, e ela falou, não, porque a gente tá de olho no PDU e tal, porque ela trabalha no classe, a empresa dela... Mais econômico. Isso, e aí ela falou, cara... mais afastado, normalmente. A gente tava de olho, mas não saiu a lei, que talvez até ela tenha comentado também, que é a lei de HIS. Carol da Vega. Isso, essa mesmo, a Carol da Vega veio aqui e ela falou, cara, nós tá de olho nesse PDU e tal, não sei o que, e ela disse que tava em cima lá pra aprovar. E aí, assim, a gente tá muito agora olhando também a de HIS, que não saiu. O que é a de HIS? É Habitação de Interesse Social, é a sigla. Por que é? Aí pra gente, a gente tá de olho por causa dos nossos produtos Minha Casa Minha Vida, que é que habitações que enquadrarem, tem um monte de legislação que é de interesse social, ou seja, que é para uma renda um pouco mais baixa, ele vai ter alguns benefícios. Então, tanto de imposto, quanto também de pagamento de outorga e tudo mais. Por quê? À medida que ele não me dá benefício, eu consigo vender um apartamento mais barato. Então, assim, a gente tá muito de olho porque a gente tem regiões que a gente entende que poderia estar atuando e não está atuando faltando isso. Por essa questão da viabilidade ali. Exato. E outra lei que aí eu acho que é importante para todos, que está aí muito na mídia, que é o Centraliza. Que começou aí, deu uma paradinha, que é do centro. Cara, assim, eu acho uma pena... Tá abandonado demais, cara. Você passa lá, você fala assim, cara, o que é isso, cara? E tanto que a arquitetura do centro é bonita, cara. A arte deco ali e tudo mais. Então, assim, o Centraliza vai ser muito bom, porque o Centraliza, ele não só beneficia incorporado, não é lei para incorporador, a cidade. Mas é para a cidade, porque assim, uma das coisas que está lá é isenção de alguns tipos de impostos para empresas que forem para o centro. Vai ficar 5 anos sem pagar imposto. Então, você que tem uma empresa num setor X, se você for para o centro, vai ter benefício. Por quê? Para voltar a ter vida no centro. Está estimulando fachada ativa no empreendimento, porque à noite o centro morre. Acaba virando uma região Quem que é fachada ativa? Fachada ativa que são lojas, assim, a gente fala o empreendimento comunicar com a sociedade, que é o quê? Fazer loja na fachada do empreendimento, porque em vez de fazer aquele empreendimento fechadão, você fechar a porta de ferro lá, que às vezes o cara vai passar na porta, vai se sentir seguro, você faz uma loja, porque à noite funciona uma hamburgueria ali, então é um organismo mais vivo. Então, assim,
pessoas que comprarem imóveis no centro, que uma das coisas lá, não vão pagar o imposto de transmissão de imóvel, não vai pagar IPT, não vai pagar ITBI, não vai pagar IPTU por 5 anos. Nossa, mas que é isso? Trem vai ficar bom demais, hein? Então você leva a população de novo pra lá, porque tá abandonado. É porque antigamente lá era. Eu fico, toda vez eu passo lá, eu fico, cara, o que aconteceu com esse centro? Que é perto de tudo, sabe? Tem agora o BRT, que vai melhorar aí o transporte se realmente sair, né? O nosso BRT. Então, assim, são 2 leis que eu acho que é de extrema importância. E essa descentraliza, como é que ela tá? Ela hoje, ela tá tramitando, todas elas estão tramitando ali dentro da Câmara dos Vereadores. A parte técnica, CEPLAN e tudo mais já foi feita, então tá tendo ali aquelas discussões ali, aqueles ajeites ali para votação e tudo mais. A de HIS a gente espera que saia esse mês. Era para já ter saído de interesse social. O Centraliza que ainda a gente tá um pouco assim, sem saber, porque investiram muito, né? Até o nosso campeonato goiano foi patrocinado pela lei do Centraliza, Nossa, por exemplo. Mas vai ser muito legal isso aí, cara. Cara, é bom pra sociedade. Eu falo assim, uma das coisas aí de benefício, por exemplo, que vai vir é assim, não ter obrigatoriedade de vaga em empreendimentos no centro, por exemplo. Então, assim, de vaga de garagem? Mas aí o que vai fazer com esse carro? Uma coisa assim que a gente pensa, o tanto de estacionamento abandonado que tem no centro. É uma coisa bacana se a gente puder vender um apartamento mais barato. Faz uma parceria. Faz uma parceria, o cara coloca no estacionamento, você resolve ali o estacionamento abandonado e o prédio. Muita gente não tem a necessidade do carro mais, tem uma moto. Então... Ainda mais morando no centro, né? Às morando vezes, no centro, cara, tem um BRT do lado. Você fala São Paulo, por exemplo, capital... A gente tem ali empreendimentos que é 0 vaga. Que a gente aqui em Goiânia hoje é obrigado a ter vaga em todos? Não mais no plano diretor. Era obrigado uma vaga no mínimo. No novo plano diretor é uma vaga a cada 100 metros de apartamento. Então, se faz um apartamento de 50 metros, então você poderia fazer. Só que tem a questão cultural, né? Você fala assim, a IBM vai sair Não, mas a questão cultural, às vezes, é porque também tem a regra, né? Às vezes, dependendo, que num estudo desse aí, você entende que no universitário... Se você fizer um negócio assim, assado, talvez dê pra passar. Perfeito. É isso, cara. Eu acho que assim, o poder público... O cara tem que ter a liberdade, né? É isso. Eu acho que assim, o poder público ele tem um papel essencial que é de regulamentação, que então vira uma zona, né? Mas, assim, tem coisas que eu acho que acaba entrando em quesitos que não deveria entrar. Sim. Então, assim, como questão de vaga, assim, quem tem que determinar se quer vaga ou não é o cliente. Se eu faço um empreendimento 100% sem vaga... E o cara tá comprando? E eu não vendo, o problema é seu. É meu. O próprio mercado se regula, pô. Se regula. Então tem algumas coisas, assim, eu não falo, não é aquele liberalismo extremo, né? Não é aquele liberalismo conservador, né? Então eu acho que tem algumas coisas. E o nosso plano diretor melhorou nesse quesito. Então, assim, a IBM, quando ela analisa, fala assim, melhorou, piorou, a gente entende que o plano diretor... para a cidade de Goiânia foi como melhor. É que as incorporadoras elas participaram desse desenvolvimento do plano diretor? Como é que é esse? A gente participou assim como a população teve o direito de participar, porque assim, o plano diretor ele precisa ter sessões públicas. Então, nós da ADEME, eu falo nem da EBM, a ADEME ela foi muito ativa de levar dados. Então a gente quis atuar, porque fala assim, então assim, já que quer ouvir a população, ouve os incorporadores falar, essas coisas mesmo que eu tô te falando, X% dos empreendimentos se tornariam mais baratos se tirasse vaga. Então a gente deu opiniões a respeito disso, assim como teve associações de bairros que também foram muito ativas. Então a gente participou ativamente dessa parte pública. Depois que foi para a CEPLAN e é algo público, a gente não tem nem como ter interferência lá dentro, né? Então, isso foi nossa participação ali no dia a dia do plano diretor. Massa. Em relação aos produtos ali, você comentou das... Como é que fala? Os tipos ali as linhas de produto. As linhas, isso, as linhas. Aí você comentou sobre a localização, né? Que a linha C é no terceiro bairro mais distante, vamos dizer, do polo, né? O 2 e 1. O que muda do 3, 2 e 1 também em questões de tipologia, de acabamento, etc. O que muda, assim? O que caracteriza mais cada um desses aí? Assim, a gente, falando de tipologias, né? A característica, não necessariamente, tem pontos fora da curva.
Mas é você, à medida que você vai afastando um pouco, você vai compactando apartamentos. Porque pensando em ticket. Então a IBM, entre prezar por qualidade e tamanho de apartamento, ela reduz o tamanho do apartamento, porque ela não reduz qualidade. Então, entendi. assim, um exemplo, né? A nossa linha Now, ela é 2 e 3 dormitórios, 2 dormitórios de 42, o 3 dormitórios de 61. A nossa linha Wish, ele é um 2 dormitórios de 58, um 3 dormitórios de 80. Que aí já é um negócio, já é um mais de pouco boa. maior. A gente vai para uma linha nossa wide, por exemplo, já indo para o extremo, já é um 4 por andar com elevador privativo de 125 metros. Então, Como é que é? Um elevador? elevador privativo. Não, calma aí, o elevador tem 120. Como é que é? Não, o apartamento tem 125 25 metros, mas é um elevador elevador privativo, privativo. ou seja, você para dentro da Do sua seu unidade, apartamento. não tem hall. Aham. Então, por quê? Porque isso reflete em ticket mesmo, e normalmente pessoas que têm a renda condizente com o apartamento, ele vai acabar preferindo estar nesses bairros. Acabamento, a gente muda, sim, de um para o outro, mas não qualidade. Assim, um exemplo, né? Por exemplo, assim, a gente numa linha Now, nossa, por exemplo, a gente acaba optando por utilizar um porcelanato 60 por 60. Na linha Wish, a gente já usa um porcelanato 90 por 90, mas ambos é porcelanato. Por quê? Porque aí a gente tem o cuidado também não depreciar muito produto. Fechadura digital tem ambos os produtos, por exemplo, tomada USB em ambos os produtos. Então, assim, a gente tem esse cuidado de Manter se a qualidade, tiver que vamos dizer. abaixar muito, a gente fala aí não é produto Aí não é para viável. empresa. Porque aí eu vou entrar no mercado que eu vou concorrer com incorporadoras que aí eu não quero concorrer mesmo. Eu acho que tem mercado para todos eles. Mas a gente compacta muito, sim, tem a característica de compactar no apartamento. E a gente muda, assim, acabamento. Mas são detalhes, assim, para não atrapalhar em qualidade. Deixa eu falar, você muda qualidade, a marca da tinta. Não. Todas uma tinta que a gente confia. Você muda o fornecedor do piso. Não, diminui o tamanho do piso, mas o piso eu vou manter o mesmo fornecedor. Ali, tudo em relação à qualidade não... É o mesmo equipe, então a gente... Qualidade, a gente fala isso, tem a ver com longevidade de empresa, né? Então, que aí a gente se entregou o empreendimento, deu problema daqui 5 anos, já era sua marca, né? Já era. E graças a isso tá há 43 anos, né? Que fique mais esse tempo, né? Pelo menos. E agora vamos falar um pouco de alto padrão ali. Você falou do apartamento, né? E o wide é a última linha, né? O wide hoje, quando a gente fala em linha de produtos, sim. Aí a gente tem produtos exclusivos, igual hoje na nossa carteira a gente tem o The Sun, que é um Que aí produto são nosso produtos exclusivos que é fora de linha, vamos dizer. E são produtos mais exclusivos e tudo mais, mas hoje assim, que a gente tem aí a linha nossa de ticket mais agregado hoje é a nossa linha wide. E aí o que caracteriza, o que tem de diferente nessas linhas? A linha wide a gente só atua em bairros As. Então, assim, Goiânia, por exemplo, Bueno, Oeste, Marista, Jardim Goiás, ou às vezes em alguma parte de parques, algumas coisas do tipo. Igual o nosso primeiro wide que a gente lançou no ano passado, tá ali do lado da Praça do Sol, ali no setor oeste. Então, assim, localização é algo que drive muito isso. Acabamento, muito cuidado com acabamento. Então, assim, a gente vem com porcelanato, já ali, a melhor qualidade de porcelanato, churrasqueira a carvão em todos os apartamentos, então a gente tem esse cuidado. Fechadura digital, tomada em USB em todos os ambientes, ponto de ar em todos os ambientes. A gente tem esse cuidado. Nossa, e a churrasqueira também a carvão dentro do apartamento? Isso, aí tem a exaustão, né, pra puxar, né? Então, essa questão. Então, é top, hein, velho? Fazer um churrascão ali na sacada é bom demais, hein? Exatamente. Então, assim, aí a gente já consegue agregar um valor melhor com as área comum, quando a gente vai para a área comum. Então, é uma academia 100 metros quadrados no mínimo de uma academia, equipamentos de marcas também de qualidade. Então, não só fazer um ambiente, mas fazer com qualidade o ambiente. Então, aí vocês já entregam a academia pronta já. Todos os produtos EBM 100% mobiliado. Então a gente tem até as áreas comuns, que massa. 100%, a gente fala, não tem rateio. Entregou o EBM, tá pronto pra morar. Não tem rateio do condomínio. Tem nada, o cara só entra, pega pra morar. Que é uma característica que também a gente... Porque até isso fala, cara, não adianta fazer um ambiente bacana se depois
vai perder o ambiente que você fez. Então eu quero que use o ambiente que Já basta eu fiz. aquele trauma do decorado, né, que o cara às vezes passa, né? Não vai passar o trauma, pelo Não. menos na área comum, vamos dizer. E a gente tem um caderno, assim, todos os clientes que pegam pra gente tem um caderno Compare. Todo empreendimento que a gente entrega, a gente pega a imagem do folder, eu tiro foto no mesmo ângulo e eu faço um caderno do empreendimento. Pra mostrar que é fiel a imagem do folder com que eu entreguei. Então a gente tem um caderno Compare IBM, que depois posso compartilhar contigo, que a gente olha assim, cara, lobby, idêntico. A gente, antes de fazer a imagem, a gente tem o cuidado de saber, aquela mesa que eu tô colocando ali no hall, ela existe? Ela é de qual marca? Então, para eu colocar, não Na hora coloque de vocês imagem fazem fictícia. a modelagem ali, vocês fazem... Já olhando onde eu vou comprar esse imóvel. Pode ser que uma coisa ou outra saia de linha em 3 anos, porque infelizmente vai muito difícil. Então a gente faz um caderno Compare para mostrar o que eu prometi na imagem e o que eu tô entregando. É uma característica também da. Não, mas da eu falo em empresa. relação ao... Eu falo assim, a frustração no sentido assim, que às vezes o cara entra no decorado, né, e depois chega no 100 imóveis ali, nesse É sentido. totalmente diferente. É diferente. Sim, Aí eu tô falando que na área comum Não, o cara ele vai ver o decorado e vai estar decorado mesmo, vamos dizer assim. Exatamente. A gente tem alguns cuidados, igual eu falo assim, na linha Wide, por exemplo, e até na linha Wish também, a gente pinta as garagens. Então você vê as imagens, tá pintado porque eu falo, você morador, você vai entrar 90% das vezes, às vezes pela garagem. Então quem vai usar o hall é seu convidado, não é você. Então você tem que ter uma experiência Uma também experiência legal agradável. ali, né? Então a gente tem esses cuidados também que faz a diferença nessas linhas de produto mais premiums, vamos falar assim, né? E qual que é? Tem alguma cereja, assim, vamos dizer assim, de empreendimento que, tipo assim, foi ou o seu preferido, ou da empresa, ou o seu. Pode ser seu também. Tipo assim, pô, cara, esse aqui foi um que eu gostei demais da conta. Ou da Ah, empresa, fala assim, pô, esse aqui é o da empresa é o mais top, vamos dizer, o que a é, gente mais gostou. falar assim, por mim, nesse tempo que eu tô na empresa, né, assim, a gente tem alguns icônicos, mas a gente gosta, e eu gosto muito de master plans, assim, o que é master plans? São locais em que a gente faz um conceito mais planejado, ou mais de uma torre e tudo mais. Então, assim, eu trago alguns exemplos, um exemplo aqui mesmo, um Metropolitan. O É, o Metropolitan Metropolitan, acho que ele ali... é um dos prédios, acho, bem famosos aqui em Goiânia, né? Eu acho que Exatamente, porque ali, assim, o Metropolitan Jardim Goiás são 4 torres. Então, assim, tem 3 já entregues e uma em construção. Então, é um térreo ali todo integrado, que a gente fez um mall embaixo. Então, assim, que tem serviços, todo mundo acessa e tudo mais. Temos 2 torres comerciais e 2 residenciais. Então, assim, é um organismo vivo, sabe? Então, a gente lançou agora o Metropolitan Bueno, que ali no terreno onde era o antigo Oliveiras Place, que era a casa de eventos ali, que era famosa em Goiânia, assim, era um terreno de 12 mil metros quadrados no meio do Bueno. Nossa, aí Então, vocês vão fazer que nem você falou, um organismo ali. um Vai ter organismo várias vivo. torres. Então, eu gosto muito disso, porque Aham. assim, você consegue fazer uma conceituação e uma evolução, sabe? Assim, de você enxergar Dá aquilo vida ali, pro dar lugar. vivo. Então, eu gosto muito disso. A gente tem aí outros cases de sucesso, então, nesse sentido, mas eu acho que assim, particularmente eu gosto muito desses empreendimentos, que eu falo que são empreendimentos em que a gente consegue fazer uma conceituação, não simplesmente entregar um produto, né? Mas assim, a gente está muito satisfeito com os números. Eu acho que assim, hoje a nossa velocidade de venda e lançamentos, eu acho que dessas linhas de produto, o pior vendido deve estar com 70% vendido. Então a gente foi muito assertivo mesmo nesse momento de linha de produto. E o do setor Bueno, esse Metropolitan lá do setor Bueno também vai ser a mesma pegada do outro? Como é que vai Mesma ser? coisa de mall. A gente sempre vai aprimorando, né? Então, assim, Uhum. uma diferença, a gente vai ter mall, vai ter ali no mínimo 2 mil metros quadrados de mall. Uma Mall que você coisa, fala é uma área comercial uma área comercial igual do com várias lojas. É que Metropolitan. eu do Metropolitan eu já fui lá naquela torre da esquina lá, que eu nem sabia que tinha mais de uma torre. Tem Tem a da ali, esquina ali, né? tem a Aí Tóquio ali, que tem até o Lifebox. O Lifebox Isso. faz parte do empreendimento. Até para entender, porque ali o Lifebox ficou para fora, mas se você entra ali por trás da torre, ali tem Cicobi, tem bancos, ali tem. Então ali tem toda uma parte de alimentação. Que até foi uma melhoria que a gente fez pro próximo. Que assim, ali muitas vezes quem passa na Jamel Cecílio não vê, porque a gente fez ele um empreendimento para cima. Ali. No do Metropolitan Bueno, que é do Oliveiras Place, a gente fez ele já no nível da rua. Da rua pra E galera lojas ver. pra fora. Então quem passar vai ver Vai ali ver. todo o mall, vai parar na porta. Então, assim, a Entendi. gente gosta disso. Porque no mesmo empreendimento eu tenho torre comercial,
Eu tenho ali um mall embaixo que atende, ou seja, o cara que tá na torre comercial, ele desce, ele Desce, almoça ali, ele vai receber um cliente no café, ele desce ali. massa. Ou tem um estúdio, porque o cara que tá no estúdio, ele desce, ele tem uma lavanderia dele ali, ele tem um mall, ele tem alguma coisa, ele resolve a vida Resolve dele a vida dele. no próprio empreendimento. Além de ficar muito bacana, né, a arquitetura. Show, massa demais. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Como é que é? Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Não tá sem perguntas hoje. Uma última coisa que eu quero perguntar pra você é a questão dos estúdios. Como é que é? Eu acho maneiro estúdio, assim, uma Uhum, ideia massa, né? Como é que uhum. é, assim, a aceitação aqui no mercado, a procura? Como é que funciona essa questão dos estúdios aqui em Goiânia? Assim, os estúdios, ele é um público hoje que, assim, mais de 50% para quase que mais de 2/3, na verdade, é muito público investidor ainda. Uhum, Então, ele é um mercado que a gente fala, ele é sazonal também. Quando tem muitos investidores, acaba dando um boom, e quando não tem tantos investidores, não tem tanto. Como a gente está num momento muito de pujança, uhum. assim, tudo que lançou vendeu muito bem. Vende. A gente teve uma explosão mesmo e a IBM mesmo, ela lançou aí 3 empreendimentos, estúdios, hoje está 100% vendido, todos eles. Eu não tenho uma E unidade estúdio hoje no meu no estoque. estoque. E a gente vai fazer o lançamento agora em agosto de mais um empreendimento com unidades estúdios. E é porque também é uma tendência por essa questão demográfica do Brasil e de país desenvolvido, a galera não tá fazendo FII mais, né? Acaba que estúdio também é uma boa opção, né? É assim, tanto para esse morador final, e eu acho que assim, uma coisa que Para veio estudante, né? impulsionando muito, assim, o Airbnb mudou muito isso. Airbnb Porque também. antes, assim, tinha ali o investidor que ele investia para duas coisas, ou para revenda lá na frente mesmo, Ou para ou para alugar locação mesmo. mais em longa estadia, que aí é mais Isso. para o estudante, para tudo mais. Mas o Airbnb, ele trouxe ainda o investidor Novas ali oportunidades. da diária. Então, assim, a gente tem características em empreendimentos nossos aí do Metropolitan, por exemplo, uma coisa que eu achei muito bacana. Um médico, um dentista, ele tem uma clínica, e aí vem gente de fora que às vezes tem que fazer um procedimento, vai ficar 2, 3 dias. Ele Ele vende mesmo um pacote de aluga. serviço que fala, cara, é no mesmo complexo, eu Eu te te alugo atendo aqui, aqui. te alugo. Então, assim, começou a surgir Cara, que oportunidades loucura, de velho. negócios. Então, assim, eu falo, é O uma cara coisa. compra ele compra o escritório da clínica dele, onde que ele vai fazer a clínica dele, e já compra também o estúdio O no mesmo estúdio do prédio. lado, E aí porque ele assim, já aluga pro cliente dele. faz os dois, ou então mesmo para investimento. Ou Ele para outros fala, médicos que às vezes vêm também. exatamente. Então, assim, ou o cara do mall ali embaixo, ele monta uma operação, um laboratório, por exemplo, ali na parte de baixo do mall. E aí Uhum. ele cria ali os estúdios dele ali em cima, que a gestão dele fica do negócio tudo num local só. Então, assim, tem uma classe de investidor que está fazendo uma renda muito bacana nisso. Então, assim, é algo que eu entendo ainda tem oportunidade no mercado goiano. A gente sempre fica muito atento a dados, porque a gente fala, pode ter uma saturação que todo mundo resolve fazer, Aham. mas hoje a gente tem produtos aí para colocar na rua e é um mercado muito pujante, principalmente pela presença do investidor. Tem sim o morador final, que vem muito dessa Dessa característica questão. ali, ou o solteiro ali mesmo, até mesmo o recém-casado que só vai para dormir em casa. E aí vai muito na linha de comodidade que a gente falou. Às vezes, cara, ele não quer ter Mas dor de cabeça com de ter uma trânsito. casa para cuidar. Ou então, assim, ele teria oportunidade de morar num 2 dormitórios a 50 minutos do trabalho. Então ele abre mão de um dormitório para estar a 10 minutos do trabalho, qualidade de vida. Já que você vai só dormir mesmo, então tudo isso faz Impacto. sentido no final das contas. Show de bola, então, Max. É isso aí. Tem alguma outra colocação que você queria comentar aí? Alguma coisa que a gente não Não, eu acho bateu? que assim, tem várias coisas que nos outros podcasts aí que você pilotou encaixa um pouco nisso aqui, né? Eu acho que é um Aham. conteúdo bacana e mais uma vez colocar à disposição que a gente puder ajudar aí tanto nesse mercado, eu acho que a gente tem que dar as mãos mesmo para cada vez ter um mercado mais profissional e um mercado mais competitivo no bom sentido mesmo, né? Show de bola. Então, beleza. Te agradeço aí por ter aceitado o convite, pela conversa aqui, por ter compartilhado sua experiência e a história da IBM também. Que, porra, pra mim. Agora, o seu primeiro, eu acho que eu trago aqui de alguma incorporadora, assim, cara. Teve a da Vega, mas eu acho que ela era gerente lá, Uhum, assim, e a gente não sim. falou muito sobre a empresa. Uhum. Mas, assim, quando eu criei o podcast, eu pensei nisso, tá ligado? De conhecer as empresas, de conhecer a história, saber Os como é que bastidores funciona, ali, né? como é que é essa loucura, né?
e conhecer também, assim, os prédios e tudo mais. Então, acho que hoje pra mim, foi especial esse episódio, porque foi o primeiro passo nesse sentido, vamos dizer assim. Então, te Bacana. agradeço aí, agradeço a audiência da galera. E terça-feira que vem, a gente tá de novo no Constru Talk Podcast, às 8 horas da noite. Não se esqueça, antes que eu já ia esquecendo, não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube e seguir a gente lá no Instagram, constru.talk. Beleza? Até mais. Obrigado.